Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa primeira lição do trimestre, dentro do tema da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste trimestre, estudamos sobre o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nossa lição no trimestre tem como comentarista pastor Wagner Gabi, dividido em 13 lições que falam sobre a evangelização local e mundial. Nossa primeira lição tem como assunto a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. O textuário está em Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A verdade prática nos diz que a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Na introdução do comentário, lemos que neste trimestre estudaremos a respeito da obra missionária. É um convite a refletir sobre o imperativo, ou seja, a ordem de nosso Senhor Jesus para pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso, nesta primeira lição, nosso propósito é esclarecer a respeito da Grande Comissão, conceituar e desenvolver o tema das missões transculturais e apresentar uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Veremos que missões é uma ordem divina e que Deus conta com cada crente para dizer sim à obra que Ele iniciou por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Poderíamos dizer o primeiro missionário. Sim, porque veio dos céus até nós, trazendo a palavra de Deus. O primeiro tópico nos fala sobre a Grande Comissão. O que é isso? É o mandamento do Senhor para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Esse mandamento tem alguns rastros, algumas pistas lá no Antigo Testamento. Isaías 45, versículo 22 e Gênesis capítulo 12, versículo 3. Dessa forma, a Grande Comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem.
pós-ressurreição de Jesus Cristo dada aos seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China por 51 anos, disse: a Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. O segundo item nos fala sobre a questão cultural. O Ide de Jesus significa também atravessar fronteiras. Neste caso, anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Como levar a palavra de Deus, numa perspectiva judaico-cristã ocidental, para outros povos que têm uma cosmovisão, uma visão de mundo totalmente diferente da nossa? Sem dúvida, esse é um grande desafio. Como levar Jesus aos povos de uma maneira que faça sentido para eles? Não é uma tarefa fácil. Não devemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar. Também não podemos impingir-lhe ou impor a eles a nossa cultura. Esse talvez tenha sido um erro de muitos bons intencionados cristãos ao longo dos séculos, impondo aos povos evangelizados uma cultura que nunca foi deles e, ao mesmo tempo, combatendo a cultura desses povos. Entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se, por um lado, a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso, mas, por outro lado, como consequência da queda, a cultura também foi manchada pelo pecado e dominada, em parte, por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além de nossas fronteiras. Nos preparemos para esse desafio, indo até onde ninguém nunca foi, levando o Evangelho de Cristo. Terceiro item nos fala sobre a ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo grego etnos, daí o tema da nossa lição, uma perspectiva etnocêntrica. Se refere a grupos étnicos e não primariamente a países, porque dentro de um mesmo país você pode ter vários grupos étnicos diferentes. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido, com uma língua e cultura próprias. De acordo com alguns missiólogos, há no mundo 24 mil etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isso não nos comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o clamor do apóstolo Paulo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, ele buscava anunciar o Evangelho onde ninguém conhecia. O quarto item nos fala sobre a eficácia e os objetivos da Grande Comissão. Eficácia significa funcionar. Não basta cumprir a Grande Comissão, tem que cumprir de uma maneira que funcione. A Grande Comissão deve ser executada por pessoas cheias do poder do Espírito Santo, pois é ele que convence a pessoa do pecado, regenera o pecador e capacita os homens a confessarem Jesus como Senhor. Nesse sentido, a Igreja estará pronta para atingir os seguintes objetivos da Grande Comissão. Primeiro, proclamar o Evangelho em palavras e ações a toda criatura. Segundo, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. E terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Observe, portanto, que a Grande Comissão ela só pode ser realizada e funcionar se for feita no poder do Espírito Santo. Caso contrário, será apenas mais um movimento religioso. O segundo tópico nos fala sobre as missões transculturais. A palavra trans vem do latim, significa para além de, através de. Ou seja, missões transculturais são transpor uma cultura para levar a mensagem do Evangelho. Essa mensagem não pode se restringir apenas a uma cultura, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia, um povo que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. O segundo item nos fala sobre a visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. Afinal, a Bíblia fala de várias culturas, diferentes umas das outras. A cultura judaica dos tempos bíblicos, ela não é exatamente a mesma da cultura babilônica, assíria, suméria, egípcia.
Até mesmo se nós formos olhar a cultura grega com a qual eles tomaram contato algum tempo depois, existem várias diferenças. Então, como evangelizar pessoas de diferentes culturas com aquela mensagem? O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus que é missionário, porque em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro do Gênesis, Deus tratou com toda a humanidade, não somente com uma nação. Nesse sentido, missões transculturais têm esse mesmo apelo, são parte fundamental da missão da igreja, pois a igreja é uma agência executiva de missões. Deus não escolheu outra instituição, por mais poderosa financeiramente que seja, para esse empreendimento. Ele escolheu a sua igreja, estabelecendo-a na terra com a missão de expandir seu reino para todas as nações. Terceiro item nos fala das barreiras nas missões transculturais. Há barreiras complexas para a evangelização no mundo. A igreja precisa conhecê-las e se preparar para realizar sua tarefa missional. Vejamos algumas delas. Primeiro, barreiras geográficas. Novas nações, novas culturas, que até então não haviam sido documentadas, catalogadas, inclusive a sua língua. Muitas vezes, povos não alcançados têm uma linguagem totalmente diferente da que se conhecia. Como se comunicar com eles se não conhecemos nossa linguagem? Segundo, barreiras culturais. São valores de vida, costumes, hábitos. Como superar esses valores, esses hábitos, de uma maneira a levar o Evangelho, a ser aceito por essas pessoas para que possamos lhes comunicar o Evangelho? É uma barreira, sem dúvida. Terceiro lugar, barreiras econômicas, diferenças de moeda, de comércio. Quarto lugar, barreiras linguísticas, as línguas nativas, que muitas vezes são totalmente diferentes da nossa. Barreiras religiosas, ou seja, esses grupos já têm outras religiões que muitas vezes não dão lugar para novas religiões. Islamismo, ateísmo, materialismo, secularismo. Os apóstolos enfrentaram essas barreiras. Mas na força do Espírito Santo, o Evangelho saiu de Jerusalém e alcançou os confins da terra. Esse mesmo Espírito está com a igreja do presente século para confirmar a nobre missão de proclamar o Evangelho. Terceiro tópico, a visão global do Evangelho no mundo. O primeiro item nos fala sobre evangelização e discipulado. Mateus 28, 18 a 20 nos fala de fazer discípulos. O discípulo, ele é um seguidor, ele é uma espécie de aluno. Fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu aluno, com o seu discípulo. Nessa ordem está subentendido que a missão não se dá apenas em um ato, um momento. Fazer discípulo demanda tempo, demanda convívio. Jesus passou pelo menos 3 anos forjando o caráter dos seus discípulos. Quando vemos outros seguidores de Jesus, como Paulo, que foi um grande plantador de igrejas, eles também passaram um bom tempo preparando igrejas nos lugares onde estavam. Por outro lado, em Marcos 16, versículos 15 a 20, o foco já muda. O foco já não tem tanto a ver com fazer discípulos. O foco agora já é na proclamação, no anunciar. A tarefa missionária leva em conta a proclamação pública do Evangelho, ao mesmo tempo que atua na formação permanente do novo convertido, ou seja, a pessoa que recebe aquela mensagem, ela precisa ser instruída no modo de vida cristão. Evangelização e discipulado não são excludentes, são 2 faces da mesma missão. É como se fossem as 2 asas do pássaro, as 2 asas do avião. Evangelização sem discipulado não tem bons resultados, e o mesmo pode ser dito ao contrário. Portanto, às igrejas fica este conselho: não basta evangelização, você precisa discipular os novos convertidos. O segundo item do terceiro tópico nos fala sobre arrependimento e capacitação do espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tende a levar em conta o apelo ao arrependimento para o perdão dos pecados, ou seja, as pessoas são ensinadas que elas são pecadoras e que somente através de Jesus elas podem ser perdoadas. Esse apelo deve estar sob a autoridade de Jesus, que tem por objetivo nós sermos suas testemunhas no poder do Espírito Santo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nesse sentido, devemos estar prontos para anunciar a mensagem de Jesus sob a capacidade do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, rogando que os pecadores se arrependam e creiam no Evangelho, o que não é nada fácil.
Concluindo esta primeira lição, lemos que temos um grande desafio em missões transculturais: alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém, ou seja, sair da nossa zona de conforto, irmos aos confins da terra, que pode ser os confins do nosso bairro, os confins da nossa cidade, os confins do nosso município, aqueles lugares onde Cristo ainda não foi anunciado, onde as pessoas estão à margem do caminho, precisando tanto de um pedaço de pão, quanto também precisando da mensagem de salvação. O desafio é grande, sem dúvida. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. É um imperativo, uma ordem do reino de Deus, nos perguntarmos a respeito do que estamos fazendo, para que a água da vida sacie a sede dos que estão sedentos por vida eterna ao redor do mundo. O pecador depende do envio do corpo de Cristo para ouvir de nós as boas novas de salvação. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.